Fala aí pessoal, aqui é o professor Wesley e vamos para mais uma aula de regra de sarros. Bom pessoal, lembrando, a regra de sarros ela só vale para a matriz do tipo 3×3. Então, vale ressaltar agora que muita gente erra essa matéria porque insiste em querer colocar outros tipos de matrizes para poder calcular a regra de sarro. E não é verdade, tá bom? Só vale para a matriz do tipo 3×3, ou seja, de ordem 3. Vejamos um primeiro exemplo. Calcule o determinante da matriz A igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para a gente resolver esse método, basta a gente colocar o seguinte. Det A, que na verdade é o determinante da matriz A, é igual. A gente vai colocar agora esses dois riscos que estão aqui, só que sem esse colchete. Esse colchete aqui é para a representação de matrizes. E quando a gente coloca só essa barra aqui, vertical, a gente está falando de determinante. A regra de sarros, para a gente poder colocar ela certinho, a gente deve repetir então a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz A. Depois disso, a gente vai lembrar o seguinte. Lembra da diagonal principal? Que os elementos 1, 5 e 9 aqui neste caso? Então, todos que a gente calcular que forem paralelos diagonal serão positivos. Como assim, professor? Não entendi, mas peraí. Vamos fazer assim. Essa diagonal principal 1, 5 e 9 a gente vai multiplicar de vermelho e vou colocar positivo aqui para a gente lembrar. Na segunda diagonal aqui que a gente acabou de colocar, 2, 6 e 7, eu vou colocar positivo também e vou multiplicar. 2 multiplicado por 6 multiplicado por 7. E a terceira paralela, a diagonal principal, 3 multiplicado por 4 multiplicado por 8. Perceba que esse de vermelho aqui, eu sempre coloquei um mais na frente. Agora, a gente vai mexer com a diagonal secundária. A diagonal secundária, eu vou colocar de azul. E esse azul aqui, pessoal, ele vai ser negativo. Eu vou colocar na frente. Mas repara muito bem aqui. Perceba, se tiver um negativo aqui dentro da matriz, esse negativo vai ficar dentro desses parênteses que coloquei aqui de azul. Então, só para a gente decorar, eu não coloquei nenhum negativo agora na matriz para a gente entender como é que funciona certinho. Mas o exemplo 2 já vai ter uns negativos lá para a gente poder brincar um pouquinho. Agora, a segunda paralela da diagonal secundária, a gente vai multiplicar todo mundo e colocar o menos na frente. Vai ficar então menos 8 multiplicado por 6 multiplicado por 1. E a terceira paralela da diagonal secundária vai ficar menos, aqui como eu falei, o positivo fica no vermelhinho, que é a diagonal principal, e o azul, que é a diagonal secundária, vai ficar negativo. Então, pessoal, resolvendo essas continhas básicas aqui, nós temos que 1 multiplicado por 5 multiplicado por 9, positivo, dá 45. A outra parte, 2 multiplicado por 6 multiplicado por 7, dá mais 84. E a terceira aqui do vermelhinho vai dar 3 multiplicado por 4 multiplicado por 8, dá mais 96. E nós temos agora vem a parte que é negativa, menos, que é o que está aqui na frente. 7 multiplicado por 5 dá 35. 35 multiplicado por 3 dá 105. Depois nós temos menos aqui do 8 vezes 6 vezes 1 e vai dar 48. E, finalmente, nós temos aqui no último termo, menos 9 multiplicado por 4 multiplicado por 1. Temos, então, menos 36. Então, pessoal, tem muito jeito diferente de resolver isso aqui. Primeiro, eu gosto de separar. Somo primeiro todos os positivos e depois somo todos os negativos. No final, eu vejo, então, se vai ficar positivo ou negativo. Primeiro, coincidentemente aqui, o 45, 84 e o 96 que está de vermelho, deu tudo positivo. Se a gente somar tudo certinho aqui, fazer a continha bem básica, nós teremos que mais 225. E a parte negativa, os 3 aqui de azul, a gente vai fazer o seguinte. 105 somado com 48 somado com 36 vai dar 225. Como é tudo negativo aqui, vai ficar menos 225. Olha que legal. Se eu tenho 225, mas eu devo 225, eu fico devendo nada. Então, o que acontece? Vai sobrar zero. Então, zero, pessoal, é o nosso determinante da matriz A. Primeiro exemplo está concluído. Agora vamos para o exemplo de fogo agora. Agora vamos entender como é que funciona certinho. O exemplo 2 agora, ele tem 2 negativos aqui que pode confundir muita gente. Vamos ver o problema então. Calcule o determinante da matriz B. E a matriz B é 2, 4, 1, 3, menos 1, 2, menos 2, 5 e 0. Primeira parte, você lembra que a gente tinha feito no anterior? A gente vai colocar det de determinante da matriz B igual. Colocar a matriz aqui certinho, mas sem colchete, barra vertical só.
E agora a gente vai fazer o quê? Vai repetir a primeira e a segunda coluna ao lado da última barra. E agora, vamos lembrar. Primeira coisa que a gente fez de vermelho, o que que foi? Eu peguei a diagonal principal de vermelho e multipliquei todo mundo. Só que agora, pessoal, tá vendo que tem uma parte aqui que tem um negativo, que é o -1? Como é que fica então? Esse negativo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Em vez de começar com aquele parêntese inicial, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar colchete. Mas poderia ser diferente? Poderia. Poderia até colocar um parêntese aqui em vez desse colchete. Mas para não ficar muitos parênteses aqui para confundir, eu coloquei o colchete. Lembra na matemática? A gente resolve primeiro os parênteses, depois colchetes e por último as chaves. Neste caso fica como? Mais, que é o lado positivo, que é a diagonal principal. A gente vai multiplicar o 2 vezes -1. Tem que colocar em parênteses porque eu estou multiplicando o negativo. E multiplicado por 0. Aí você pode falar, ah, professor, não dá tudo zero? Sim, vai dar tudo zero. Mas para a gente poder fazer passo a passo aqui, eu não vou colocar o resultado agora, vou colocar só depois. Partindo agora para a paralela da diagonal principal, teremos a multiplicação positiva aqui no início de 4 multiplicado por 2, multiplicado também por -2, em parêntese, como eu coloquei aqui. E a terceira paralela da diagonal principal, teremos então positivo novamente, para começar, 1 multiplicado por 3 é multiplicado por 5. Não preciso colocar parêntese aqui, porque não tem ninguém negativo. Lembra que a gente fazia agora? Agora vem aquela parte da diagonal secundária que a gente começa com negativo. E esse negativo aqui, pessoal, tem 2. Tem 2 negativos aqui para a gente brincar um pouquinho. Bom, lembra que eu falei? Começa com negativo, abre colchete, e agora vamos multiplicar. -2 vezes -1 vezes 1. Tem gente que me pergunta, professor, e se eu começasse de cima para baixo? Daria diferente? Não, não daria. Tá tranquilo fazer assim ou fazer desse jeito aqui, pessoal. Não tem problema, porque lembra da propriedade comutativa da matemática? Ah, professor, não lembro dessa propriedade. Como é que fica então? A propriedade comutativa diz, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz você começar por um número ou começar por outro, desde que seja uma multiplicação. Partindo agora para a segunda paralela da diagonal secundária, teremos então, menos aqui para a gente começar, multiplicado por 5 vezes 2 vezes 1. Tranquilo, né, pessoal? Bem fácil, bem de boa. Agora, vem a terceira diagonal, como não coube aqui em cima, vamos colocar aqui embaixo, então, essa parte de azul, para a gente não confundir. Então, como é que fica? 0 vezes 3 vezes 4, a gente coloca um negativo aqui fora, já que esse é o lado negativo. Vamos resolver as contas agora. Bom, eu sei que essa primeira aqui, ó, 2 vezes -1 vezes 0, dá 0, porque qualquer coisa vezes 0 dá 0. Segunda parte, 4 vezes 2 vezes -2, o que a gente faz primeiro? Tem uma multiplicação de mais aqui fora e de um menos aqui dentro. Multiplicação de mais com menos dá menos. Agora, 4 vezes 2 vezes 2, 16. Agora vem a terceira parte. Mais aqui fora, não tem ninguém de negativo ali, então eu sei que vai ser positivo. 1 multiplicado por 3 multiplicado por 5 dá 15. Agora vem o quarto termo da nossa resolução. Teremos então menos aqui fora, menos aqui dentro, menos de novo aqui dentro. Como é que fica? Multiplicação de menos com menos é mais. Agora tem outro menos, né? Multiplicação de mais com menos é menos. 2 multiplicado por 1 multiplicado por 1 dá 2. Agora vem o quinto termo. Menos aqui fora. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então fica menos 20. E o último termo bem tranquilo, né? Tem um zero multiplicando aqui. E lembre-se, quando aparece zero na multiplicação, nem tenta resolver, já coloca zero direto. Bom, pessoal, agora vamos resolver essa parte aqui. 0 menos 16 mais 15 menos 2 menos 20 menos 0. Lembre-se, eu faço assim. Eu vou dar uma dica para você. Primeiro, veja quem é negativo e quem é positivo. Eu gosto de deixar sempre os positivos primeiro. Como só o 15 aqui é positivo, então vou colocar o 15 positivo aqui, de preto mesmo, tá? Agora, negativo já tem mais. 16 negativo com 2 negativo e com 20 negativo é como se eu devesse 16, devesse 2 para outra pessoa e devesse 20 para uma terceira pessoa. Então, neste caso, eu estaria devendo 38. Agora, supondo que eu sou uma pessoa honesta, nesse Brasil tenho certeza que todo mundo é, né, pessoal? Se eu devo 38 e estou pagando 15, o que acontece? Continuo devendo 23. Então, pessoal, a nossa resposta final fica: determinante da matriz B é igual a menos 23. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Ah, e não se esqueça, e se você não é inscrito, se inscreva!